quero te convidar para um texto da Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, irmãos. Eu sou raso, mas Deus é profundo, irmãos. Não sei como tem sido os teus dias, como foi a sua semana, o seu fim de semana, mas receba essa palavra em nome de Jesus. Cada palavra lida, cada versículo lido aqui nesta hora, receba em tua vida. Eu não sei aonde o vento está soprando, não sei aonde o adversário está se levantando, mas que no ler dessa palavra, se ainda restou alguma coisa de pé, que caia agora por terra em nome de Jesus Cristo. O título já é uma explosão. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome assento, irmãos. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado através da sua vida, irmãos. Irmãos, o título diz que Jesus acalma. O tema não diz que Jesus acalmou. O título não diz que Jesus acalmou. O título diz que Jesus acalma, porque ele não mudou. O Deus que acalmou ontem, ele acalmou, hoje ele acalma e amanhã ele vai continuar acalmando as tempestades que o diabo tem levantado contra a minha e a tua vida, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Lembra de Davi, meu irmão? Davi disse para Saul: olha, eu matei um urso e eu matei um leão. Esse camarada aí, esse gigante vai ser só mais um no meu currículo que Deus vai colocar. Porque se Deus me livrou da mão do urso, se Deus me livrou da mão do leão, esse aí não vai ser diferente. Deus vai colocar esse aí por terra também, porque Deus não mudou. Você pode dar um glória, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Olhe para as tuas costas, meu irmão. Vê quantas vitórias Deus já prometeu e já colocou nas tuas mãos aí. Vê quantas promessas Deus fez, cumpriu e colocou nas tuas mãos aí. Lembra quantos ursos já se levantou, quantos leões já se levantaram. Esse gigante que está de pé, fica tranquilo, é só mais um que vai cair, para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. É por isso que quando o profeta Isaías, ele entrou no templo, ele disse: olha, quando eu cheguei na porta do templo, eu vi que o séquito de Deus enchia toda a casa. Eu já disse isso aqui, você já ouviu por boca de outros, que séquito é um pedaço de tecido de 50 centímetros por 50 centímetros, bordado com fio de ouro, e cada vitória que o rei tinha, em cada peleja que ele ia e ganhava, cada batalha que ele voltava para casa com a vitória na mão, era colocado tecido, um séquito na capa do rei. Então quanto mais séquito tinha na sua capa costurado, era sinal que mais vitória, mais batalhas ele tinha ganhado. Isaías disse: olha, quando eu cheguei na casa dele, eu estava de pé lá na porta, ele sentado lá no trono, e ele já tinha ganhado tanta batalha que o séquito dele enchia toda a casa. Sabe o que é isso, meu irmão? É o Deus que já te ajudou a vencer, é o Deus que vai te ajudar e continuará a te ajudar a vencer essas intempéries. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Esses dias eu fui num trabalho na igreja dos meus pais, Maravilhas de Jesus. Tinha um pastor da África, e ele disse que ele estava passando por uma tormenta tão grande, meu irmão, tão grande. Ele foi orar a Deus, e ele disse: irmãos, lá onde Deus me colocou, não tem profeta. Lá onde Deus me colocou é um povo novo convertido.
Eu estou ali na frente. Agora pare para imaginar, meu irmão. Você precisa ouvir Deus falar. Você tem carência de ouvir Deus falar. Você pode ir a algum lugar. Você conhece alguém para orar por você. Você vai a algum culto onde você sabe que Deus é presente naquela casa e fala. Agora imagine um camarada que está em outro continente, pastoreando um povo que é novo convertido, não conhece nada de Deus, tudo depende dele, tudo vem dele, e ele precisa ouvir Deus. Ele disse: irmãos, eu estava agoniado, pedindo uma resposta para Deus, mas quanto mais eu orava, parece que mais Deus se calava. Eu tinha um convite para vir pregar no Brasil, nessa certa feita, disse ele. E eu disse para Deus: olha, Senhor, eu estou indo para o Brasil para pregar a tua palavra, mas fique sabendo que é a última vez que eu saio para pregar a tua palavra, porque eu não aguento mais, eu sou o teu servo, o Senhor que me enviou, o Senhor que me chamou, o Senhor que me colocou, eu te obedeci, estou pedindo uma resposta, parece que não tem, parece que quanto mais eu oro, mais a coisa vira de ponta cabeça, parece que quanto mais eu peço, parece que mais um negócio pega na contramão, eu só vou cumprir a minha palavra porque eu sou homem, mas é a última vez que eu saio para pregar a tua palavra, porque eu não tenho escutado a tua voz, o Senhor não tem falado comigo, muito embora aqui são novo convertido, mas se o Senhor quiser usar, o Senhor pode falar através da boca deles, o Senhor pode falar comigo através de sonhos, de visões, pode usar minha esposa, o Senhor pode usar quem quiser, mas parece que o Senhor não está me escutando. E ele veio para o Brasil para pregar a palavra, veio aqui no fundo da Zona Leste para pregar a palavra, aqui no fundo da Zona Leste, meu irmão, lá no fundo de São Miguel Paulista, tem uma igreja de um pastor amigo meu, que tem um irmão que congrega lá hoje há muitos anos, mais de 15 anos, mas é um irmão que desde que Jesus batizou ele com o Espírito Santo, ele tem um mistério meio diferente. Quando começa o culto, ele começa a falar em línguas baixinho e fica fazendo sinal com os dedos. E noite de congressos da igreja dá lugar para os visitantes, e aquele irmão naquele dia daquela festa que esse missionário veio pregar, ficou de pé lá atrás na porta. Ele ficou meio que escondido, as portas da igreja se abrem para o lado de dentro, e ele ficou meio que escondido, metade atrás da porta e metade fora da porta, prestando atenção no culto. Quando o irmão começou a pregar, ele pregando a palavra, e lá estava o irmão, desde o começo do culto até o amém da bênção apostólica, o mistério dele era o mesmo, não mudava, cabeça baixa, fazendo sinal com os dedos, às vezes falava um glória, um aleluia alto, às vezes ele soltava uma rajada de língua estranha mais alto, mas incomum era baixinho, fazendo sinais com o dedo. O pastor pregando, quando de repente o pastor olhou lá para o fundo, olhou aquela situação, ele se calou por um instante, a igreja glorificando, a lágrima desceu, mas ele continuou a pregar. Quando ele acabou de pregar, que ele entregou o microfone para o pastor da igreja, o pastor da igreja abraçou ele e falou: meu irmão, antes de você sentar, eu quero saber em que parte do culto que Deus mais falou com você. Quando ele olha para o irmão lá no fundo, lá está o profeta no mesmo lugar, meu irmão, cabeça baixa, falando em mistério baixinho e fazendo sinais com o dedo. A lágrima continua a descer no rosto do pastor, ele aponta para o irmão, através da vida daquele irmão que está fazendo sinais com o dedo. O pastor se espantou, falou: meu irmão, mas teve oportunidade, teve saudações, teve louvor, o Senhor pregou, a igreja, Deus manifestou o seu poder na igreja, agora você me diz que através dos dedos do irmão, ele congrega aqui há 7 anos, desde o dia que Jesus batizou ele com o Espírito Santo, que ele tem esse mistério, não chama a atenção de ninguém da casa, porque todo mundo já conhece o jeito dele, só olha para ele quem é novo, quem vem aqui pela primeira vez, quem é visitante, chama a atenção, mas logo se acostuma e já entra no anonimato também, e o Senhor diz que através dele, que Deus mais falou, ele disse: olha, meu irmão, eu sou pastor, como vocês sabem, pastoreio na África, falei para Deus que era a última vez que eu pregava essa palavra, que não pregaria mais, porque Deus, eu estou pedindo uma resposta para Deus há meses, e parece que Deus não me escuta, parece que tinha me abandonado, e quando eu estava pregando, que eu olhei para os dedos dele, Deus falou comigo através dos dedos, mas através dos dedos, como que o senhor entendeu o dedo? Lá na África nós temos uma tribo, que nós não conseguimos falar com palavras, porque não falamos a mesma língua, não temos o mesmo idioma, então nós falamos com gesto, e quando eu olhei para os dedos dele, nos dedos dele, Deus falou comigo como nós conversamos na África: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombre. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Anda, chova, cerque, canto, um té. Fica tranquilo, meu irmão, o vento pode estar soprando, o barco pode estar se enchendo, parece que o diabo vai virar, mas não vai virar não. Você não entrou no barco porque você quis, você entrou no barco porque Jesus te convidou. Eu não sei como é que vai a tua casa, não sei como é que vai o teu emprego, não sei como é que vai o teu esposo, não sei como é que vai os teus filhos, não sei como é que vai a tua vida, mas o Jesus que está contigo no barco traz uma notícia para você: não te assuste, não te assombres, porque eu sou contigo, e ainda que o vento venha, ainda que o gigante se levante, receba essa palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e vai dando glória, porque tu não serás. Eita, caia, sé.
atingido, irmãos. Oh, calavaçu. Surianda lavai, lavaxergnai. Ei, calavaçu, surianda lavai. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, o título do texto diz que Jesus acalma. Quem acalma é Jesus. Vamos dizer junto, irmão? Quem acalma é? Ora, meu irmão, então por que você está tentando com as suas mãos? Deus está falando, irmão. Teve gente que riu, Deus está falando. Por que você está tentando com as suas mãos, irmão? Por que você está tentando com as suas forças? Por que você está indo com a tua sabedoria? Por que você está indo com a sua capacidade? Quem acalma é? Ali no barco, meu irmão, tinha Pedro. Ali no barco tinha Tiago. Ali no barco tinha João. E devo vos lembrar que antes de serem discípulos, eles eram pescadores. Então eles entendiam de tempestade, entendia de barco agitado, eles entendiam, meu irmão, de mar agitado, de vento soprando, eles entendiam. Só que tem hora, meu irmão, que o conhecimento, a experiência ajuda, mas não resolve. Eu vou repetir para você entender e guardar no teu coração. Tem hora, meu irmão, que a experiência ajuda, mas não resolve. Tem hora que o médico ajuda, mas não resolve. Tem hora que o advogado ajuda, mas não resolve. Tem hora que o juiz ajuda, mas não resolve. Mas prepare um glória pentecostal. O que o homem não resolve, Jesus resolve. Acalavaçu. Anda, chova, sério. Deus está nesta casa, meu irmão. Deus está nessa reunião. Não vou pegar gancho, eu vou pegar gancho na palavra do profeta, porque nós estamos debaixo da mesma fiação. Essa noite é noite diferente. Não é porque a irmã Branca louvou, porque o pastor Isaías está pregando, ou porque o pastor Rogério falou. É porque hoje Deus resolveu descer nessa casa e acalmar vento na vida de alguém aqui. Ei, cai, sé, cantum, tela, lavassai. Cada glória que você dá, meu irmão, é como o pastor disse, é uma bifa na orelha do diabo. Não deixa ele soprar no pé do teu ouvido, não, que a derrota é certa. Quem viver, verá e saberá que Deus é na tua vida. Você tem um glória melhor, você tem um aleluia melhor. Quem fala em línguas pode dar uma rajada. Não deixa ele vir montar o arapuca dele, não. Ele pode até ter montado o castelo dele diante do teu caminho, mas recebe essa profecia. Hoje Deus vai dar no pé da coluna dele. Ele vai... Ei, cai, sou canto um té. Eita, Jeová. Ai, com té, cai, sé. Aqui não é emoção não, meu irmão, é poder de Deus. Ei, cai, sé, canto, um té, naralavassai. Isso não é formalidade não, é poder de Deus. Eu não saí de casa, atravessei São Paulo, meu irmão, para vir brincar de pregar, não. Eu não vim aqui só meramente para te olhar, não. Eu vim abençoar e ser abençoado. Eu não sei o que o diabo está preparando para nós no decorrer dessa semana, mas ele que já vai arrumando 7 caminhos para correr, porque hoje Deus desceu na Canaã, hoje Deus está nesta casa. Eita, Jeová. É só para quem crê, meu irmão, é só para quem crê, porque quem crê verá a glória de Deus. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Andai a sé, recalabá, surianda lá vai. Deus está nesta casa, irmão. Oh, Jesus, é noite de renovo, meu irmão, é noite de renovo. É noite de renovo, é noite de renovo. Segunda-feira só da semana que vem. Domingo só daqui uns dias. Quarta-feira para o estudo só daqui 2 dias. A noite é hoje, a hora é agora, o momento é já. O que Deus tem para quarta, deixa para quarta. O que Deus tem para domingo que vem, deixa para domingo que vem. Mas o que Deus determinou para te entregar hoje, meu irmão, não deixa nada cochichar no teu ouvido aí não. Não deixa nada cochichar no teu coração não. Não deixa o problema que tu deixou da porta para fora tirar a tua paz e a tua comunhão não. Ele vem dizer na semana vai ser difícil, tu diga, mas eu dou glória. A semana vai ser pesada, tu diga, eu vou, mas mesmo assim eu vou dar glória. Você vai dando glória, meu irmão. Deus vai passar por cima dessa palavra negativa, que nem um rolo compressor. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você pode dizer alguma coisa para Jesus agora, irmão? Ei, cai, santo, terra, lavassai. Estou sentindo Deus aqui, irmão, parece menino. Graças a Deus que tiraram essas escadas daqui, porque dá vontade de descer, correr, pular, dar cambolhota. Eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Eu prefiro ser um crente menino do que um vazio. Eita.
Isso aqui ninguém explica, meu irmão. Só a unção de Deus. Só quem sente sabe o que eu estou dizendo. Camarada pode ter dinheiro, camarada pode ter estudo, camarada pode ser informado, mas, irmão, nada se compara quando nós sentimos a graça de Deus. Você chora, você sente aquele arrepio, e não é de frio não, é coisa boa. Quem já sentiu não pode concordar com... É Deus, irmão, só Deus pode fazer um negócio desse. E meu irmão, fazer homem barbado, pai de filho, avô, chorar, sem sentir dor, chorar dando glória. Não, só Deus pode fazer um negócio desse, irmão. Você acredita nisso, irmão? Se você ainda não teve essa experiência, pede para Deus te dar essa experiência, irmão. Tem coisas, irmão, que a experiência não resolve, mas Jesus resolve. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Detalhe, 12 anos sofrendo da hemorragia. Detalhe, havia gastado tudo que tinha. E mais um detalhe, o texto diz que mesmo assim ela ia cada dia pior. Tinha dinheiro, correu em médico, gastou o que tinha, mas não resolveu. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, irmão. Irmão. Ela falou, eu vou até ele. Se o homem não resolveu alguma coisa, ele vai fazer. Mas quando ela chega lá, meu irmão, ele já estava conversando com Jairo. Porque aqui, irmão, o seu problema não é maior do que o de ninguém. De repente ele pode ser grande na tua vida, mas se tu contar para mim, eu vou dizer, não, mas isso aí, meu irmão, café com leite, irmão. Aí eu vou contar o meu para você, você fala, meu irmão, que é isso? Isso aí é só orar que Deus resolve, irmão. Não é assim, irmão? Eu já contei isso aqui, é quando roubaram o carro do meu pai. Um batista queria ser batizado com o Espírito Santo, tradicional, terra seca, gelado. Foi no culto pentecostal, viu o crente chorando, falando em língua, sapateando, gostou. Falei, mas o que eu tenho que fazer para ter isso aí? É só dar glória, irmão. É só dar glória, só dar glória. Mas é só falar assim, glória, glória. Não vai falar que nem galinha de Angola, não, irmão. Sentiu, glória. Sentiu, aleluia. Sentiu, glória. Quando tu vai ver, tu não vai falando mais nem glória, nem aleluia. É arranjado de língua estranha. Ele falou, mas se a receita é essa, eu vou colocar em prática. Chegou na igreja dele, irmão, glória, aleluia. Glória, aleluia. Pare para pensar, irmão. Uma igreja que se a moeda cair aqui no púlpito encarpetado, o porteiro escuta lá atrás. Já começou a se incomodar, irmão. Convidaram ele para se retirar. Não tem problema, eu até saio. Até porque eu estou vendo que aqui já não serve mais para mim. Fui na igreja dos irmãos do lado aí, lá é coisa boa, é lá que eu vou. Um dia ele aparece em casa, irmão, para falar com o meu pai. O ladrão tinha roubado o carro do meu pai. Meu pai orando para Deus trazer o carro de volta, não tinha seguro, não tinha nada, ninguém sabia onde andava. O camarada levou com tudo, só deixou meu pai com a chave do contato. Quando ele chega em casa, ele fala, irmão, estou passando uma luta, irmão. Meu pai falou, é mesmo, irmão? Uma luta, irmão. Fui convidado para se retirar da igreja, irmão. É mesmo, irmão? Por quê? Porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Como eu sou batista tradicional, me convidaram para se retirar da igreja. Estou na pentecostal agora, mas não consigo, irmão. É uma luta terrível, eu não consigo falar em línguas. Meu pai disse, mas meu irmão, isso aí é fácil demais, mas só orar que Jesus te batiza. Luta é a minha. Ele, qual que é a do senhor? O ladrão veio na minha casa, roubou meu carro, não tenho seguro. Mas meu irmão, a tua que é fácil, que é só orar que Jesus traz. Você pode dar um glória, meu irmão? Se você for vir aqui contar o seu problema, irmão, de repente o seu para mim é café com leite. Mas para mim ele é um achocolatado forte. Aí meu pai disse, então vamos trocar de problema? Vamos. Ora para Jesus trazer meu carro de volta, que ora para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Então tá bom, irmão. Dobramos o joelho na sala, 40 minutos de batismo atrás do carro. Batiza atrás do carro. Não batizou ninguém, nem trouxe carro, irmão. Não veio o carro, não... Só que Deus, irmãos. Irmão. Ei, calavaço. Deus trabalha por aqueles que nele esperam, irmão. Você não veio aqui à toa não, meu querido. Você não tem orado e jejuado em vão não, meu irmão. Eu quero te dar uma notícia. Deus está entrando na casa de alguém aqui, quebrando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Receba essa palavra. O camarada pode ser duro, o camarada pode ser forte, o camarada pode ser resistente, mas você vai dizer como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu vai para o céu com a tua família, minha irmã. Tu vai entrar no céu com a tua família, tu vai entrar no céu com o teu marido, tu vai entrar no céu com os teus filhos, tu vai entrar no céu com a tua casa, porque você não está aqui brincando de balela não. Você veio aqui buscar Deus e Deus vai entrar com a bênção da salvação na família de alguém aqui. Os irmãos podem dar um glória por esta palavra, meu irmão?
viemos brincar de cultuar, não. Nós viemos cultuar, irmão. E calavaço. Aí, irmãos, meu pai despediu do irmão, o irmão foi embora. Os dias se passaram, para resumir, alguns irmãos lembram disso. Um dia, toca o telefone, acharam o carro do meu pai em Santa Catarina. Mandaram meu pai. Meu pai perguntou, mas acharam agora? Não, achamos 4 horas da manhã. Isso já era umas 6 horas da manhã. 4 horas da manhã. Amanheceu o dia, meu pai foi para lá, buscar o carro. Minha mãe disse assim, Isaías, quando amanhecer o dia, vai nos filhos de oração e diga para as irmãs que Jesus já fez o milagre. Trouxe o carro de volta. Fala para elas ficarem orando por mim, para Deus me dar uma boa viagem de ida e em volta. Fui, falei com as irmãs se alegraram. Na volta para casa, quem que eu encontro, irmão? Batista. Sorriso, meu irmão, parecia um relógio marcando 9h15, de ponta a ponta. Falou, preciso falar com teu pai, meu irmão. Ô, varão, meu pai não está, é hoje? Não, é o dia que eu encontrar ele. Fala para ele que eu quero falar com ele. Tá certo, hoje não dá porque meu pai está viajando, mas amanhã de manhã ele já deve estar em casa. Já. Não, vou encontrar com ele, mas já vai adiantando que eu não aguento. Eu não estou aguentando, meu irmão. Hoje, 4 horas da manhã, eu estava numa campanha de vigília. Um pastor pregando, arrancou o paletó, rodou e jogou. Caiu em cima de mim. Quando caiu em cima de mim, Jesus, me batizou com o Espírito Santo. Eu falei, então já vou contar também, porque eu também não aguento, meu irmão. E crente, quando se reúne, ele tem dom de língua, ele quer falar. Hoje, 4 horas da manhã, o telefone tocou, porque Jesus trouxe o carro de volta às 4 horas da manhã. Deus é Deus detalhista, irmão. Você está pensando que Deus não está te ouvindo? Está pensando que Deus não está te escutando? Fica tranquilo, já vai marcando o culto de ação de graça, porque a vitória vai chegar e tu vai ter que a glorificar. Quando a mulher do fluxo de sangue chega para onde está Jesus, mas estava Jairo lá. A menina doente, irmão. Deixei minha filha moribunda em casa. O senhor não pode ir lá, mas vamos lá agora, irmão. Porque Jesus é detalhista. Convidou para entrar, ele entra mesmo, irmão. Você fala, mas Senhor, a minha casa, chamou ele para entrar, irmão? Já convidou ele para entrar? Já convidou ele para se assentar do teu lado e ouvir o que tu tem para falar? Convide ele, irmão. Convidou Jesus, ele entra mesmo. O senhor pode ir na minha casa, minha filha está moribunda, vamos para lá agora. Quem é que chega? A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jairo veio de frente, a mulher veio por trás. Não interessa, irmão, se você está na banda de cá ou na banda de cá. Jesus está aqui, fica tranquilo que a banda de cá vai encontrar a vitória. A banda de cá vai encontrar a vitória também. Deus, ele é o mesmo. O texto diz que quando ela toca na orla dos vestidos de Jesus, irmão, quanta graça tinha Jesus, irmão. Não pegou na mão, não relou no pé, não olhou no olho, só tocou na barra dos vestidos. Você já parou para imaginar, irmão? Porque quem tem unção tem até na barra dos vestidos, quem tem unção tem até no semblante, quem tem unção tem na voz, quem tem unção tem até na ponta dos dedos. Eu gosto dessa palavra. A Bíblia diz que Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos. Pedro na sombra, Paulo nas vestes, preparam glória. Jesus tinha no corpo inteiro. E Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Eu creio, você crê, meu irmão? Então saia daqui diferente, saia daqui com a unção que Deus preparou para nós aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus para e pergunta, quem me tocou? Ai, calavaço. Olha, meu irmão, é bem verdade que diz o texto que tinha uma multidão, mas Jesus só parou para 2. O que veio de frente e tinha uma súplica, e a que não disse nada, mas também tinha uma necessidade. Mas conseguiram fazer Jesus parar. A multidão alvoroçada, não. Mas quem estava com o coração contrito, sim. Porque Jesus disse, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Oh, meu irmão, Jesus parou e diz o texto que um discípulo entrou em discussão. O que o senhor perguntou, senhor? Quem me tocou, Pedro? Tinha que ser ele mesmo, né, varão? Quem me tocou? Não, o senhor está... Quem te tocou? O senhor está de brincar. Está falando sério? Rapaz, a multidão está te espremendo, senhor. Está querendo tocar em ti, está querendo pegar em ti, relar em ti, ouvir o Senhor, chegar perto de ti. Nós estamos aqui fazendo um cordão aqui de isolamento para poder atravessar a multidão. O Senhor pergunta, quem te tocou? É duro saber quem te tocou. Jesus diz, relar foi vários. Olha aí, varão. Mas tocar com fé foi um. É por isso que o culto não é igual para todo mundo, meu irmão. Tem uns camaradas que saem de bico torto falando que o culto estava fraco, o culto estava devagar. E tem aqueles que dizem, rapaz, mas Deus falou do amém inicial ao amém final. É para nós que Deus tem mistério revelado aqui nessa noite, irmão. Só diz que Jesus parou e a mulher se revelou. O que ela tinha não resolveu, mas Jesus resolveu.
Irmãos, eu fui pregar na cidade de Porto Ferreira e preguei lá domingo de manhã e domingo à noite. E quando eu estava pregando, antes de eu pregar, sentado na tribuna, percebi que na porta da frente da igreja entrou um obreiro, um senhor, terno e gravata, Bíblia, e uma senhora com uma dificuldade de andar, irmão. Um calor que Deus mandava, irmão. Se tu orasse muito, saia na rua, tu viu o quarto homem andando fácil. Mas quente, irmão, pensa num calor. A mulher vermelha, irmãos, andando com uma dificuldade e o homem trazendo ela, o senhor colocou ela lá atrás. Ele saiu pela porta da frente, eu sentado olhando, ele saiu pela porta da frente e sumiu. Daqui a pouco ele entrou pela porta lateral e subiu no púlpito. Cumprimentou nós todos que estávamos no púlpito, sentou do nosso lado. Eu comecei a pregar. É por isso, irmãos, que é importante nós ficarmos ligados no culto. Aquele milagre que você está pedindo, esperando, pode ser o momento que você menos espera no dia de hoje, que Deus fala, é agora, receba. Não é assim, irmão? Pode ser na hora, irmão. E aí, irmãos, de repente eu senti a graça de Deus e eu falei mesmo, irmão. Falei, Deus está visitando circulação de alguém aqui. Deus está visitando sangue de alguém aqui. Deus está visitando veias de alguém aqui. Deus está livrando alguém de amputar algum membro hoje aqui. A unção de Deus estava derramada na igreja. E aí continuei a pregar, irmãos. Quando eu acabei de pregar, o pastor pediu para um irmão fazer a oração final. Na oração final ele disse, pastor, antes de eu pregar eu posso ler um bilhete aqui que a minha esposa mandou? Quando ele disse a minha esposa mandou, eu olhei no rosto dele, é ele que entrou com a irmã. Me lembrei da fisionomia. Ele disse, irmãos, hoje de manhã, quando eu estava me arrumando para vir para o culto, porque os irmãos que aqui congregam sabem que nós somos do campo, era um congresso geral do campo, a igreja estava lotada. Os irmãos que são do campo sabem que eu estou na cidade. Ele falou o nome da cidade, mas eu não me lembro. Eu só sei que era em Minas Gerais. Ele falou, são 200 quilômetros de lá aqui. E eu estava me arrumando cedinho, bem cedo, na boca da manhã, para pegar a estrada e vir para cá. Quando eu saí do quarto que eu acabei de me arrumar, que eu olhei minha esposa sentada na sala, trocadinha, irmão. E a minha esposa está com trombose. O médico liberou ela para vir para casa, mas falou, olha, a senhora continue tomando esses medicamentos. O medicamento, segundo ele, é muito forte, para acabar com essas infecções, essa inflamação que a senhora está na perna. Não abuse da bondade, que a senhora pode perder a perna. O estado da senhora é crítico. A senhora melhorou um pouquinho, está indo embora para casa, porque a senhora está insistindo. Mas o estado da senhora não é dos melhores. Se a dor não passar, volte para cá, porque a senhora está com as pernas muito inflamadas. Isso ele dizendo. Quando eu saio do quarto, disse ele, que eu olho minha mulher trocadinha da Silva, com um sapatinho de salto alto, sentado no sofá. Eu falei, onde tu vai? Vou na igreja. Não, na igreja você não pode, mulher. Você não viu que o médico falou para fazer repouso? Ela falou assim, mas o que eu vou ficar fazendo em casa? Ele falou, e o que tu vai fazer na igreja sentindo dor? Ela falou, mas se eu ficar lá em casa, a dor vai passar? Eita, velhinha do calibre grosso, irmão. Falou, se é para sentir dor aqui, eu vou sentir na casa de quem pode fazer alguma coisa por mim, irmão. Porque se eu ficar aqui, eu sei que eu vou murmurar. Se eu ficar aqui, eu sei que talvez eu vou deitar e vou dormir. Mas se eu for lá, ele não vai aguentar ver eu gritar, ele dizendo, me socorre. Ai, 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 ai. E me chegou um bilhete agora. Porque na hora, meu irmão, que eu disse, ela escreveu no bilhete, na hora que o pastor disse que Deus estava visitando a circulação de alguém, eu estava com uma caloria muito grande no corpo. Ela falou, mas quando ele disse, eu senti o impacto da palavra. Foi como se eu tivesse chegado do sol quente da rua e aberto a porta da geladeira e sentia aquela brisa. Quando eu olhei para minhas pernas estão murchas, não estão mais inchadas, não estou sentindo mais dor. O pastor da igreja pegou o microfone e falou, então cadê a irmã? Se a irmã está boa, vem aqui, irmão. Para quem vem andando arrastada, lá de trás até aqui, ela veio correndo, dizendo, eu não estou sentindo mais. Aqui é a hora, meu irmão, aqui é o momento é agora. Você não saiu de casa, meu irmão, para vir aqui ficar 2 horas só para ficar escutando o que você quer escutar, ou talvez para você ver o que você quer ver. Nós viemos aqui para receber uma vitória, para vir buscar algo da parte de Deus. Os irmãos concordam comigo? Então receba a vitória que você veio buscar pela fé, meu irmão. Porque o que o homem não faz, Jesus faz. Agora o que me chama a atenção, irmão, é que o texto diz assim, ó, Jesus diz, entremos no barco e passemos para outra banda. Vamos dizer junto, irmão? Passemos para outra banda. Irmão, Jesus não disse, vamos tentar passar. Jesus não disse, vamos ver se dá para passar. Jesus disse, vamos ver se a gente consegue chegar na outra banda. Não, Jesus já usou o verbo no passado, irmão, passemos. Você crê? Então receba essa palavra, meu irmão.
Você pode até dizer, meu irmão, mas eu estou no olho do furacão. E quem sabe você diz, mas pastor, eu estou sentindo só o vento do furacão, porque eu nem cheguei nele. Mas fica tranquilo. O importante, escute a palavra, meu irmão. Guarde na tua tábua do teu coração a promessa. Jesus não disse que vai tentar. Jesus não disse que vai ver se dá. Jesus disse, já passamos. Você ainda está no caminho, mas Deus já está te esperando com a vitória do lado de lá, irmão. O que nós temos que prestar atenção no culto, varão, é o que Deus fala, irmão. É o que Deus fala, meu irmão. E o que vai vir ao teu encontro, que talvez vai tirar a tua paz, vai tirar a tua comunhão, a tua harmonia. Mas de repente, quando o vento estiver soprando, com o vento vir, você sentir o temor, você vai dizer, opa, o vento está bravo, o barco está agitado, o barco está enchendo, mas Jesus disse que ia dar vitória. Ô irmão, prestemos atenção no que Jesus está falando, irmão. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu preguei o ano passado na Escola Bíblica de Obreiro de Perus, e Deus me abençoou na palavra, irmãos. Fui feliz na palavra. Quando eu acabei de pregar, que eu saí, o irmão falou para mim, irmão, vamos na cantina, varão, tomar um café? Eu falei, vamos lá, varão. Nós fomos até a cantina tomar um café, irmãos. Aí vem aquele monte de irmão, um pede telefone, outro quer dar um abraço, tirar foto, irmão. Não sei porque riu, irmão. E aí e o irmão que estava comigo é um amigo meu, muito íntimo, muito brincalhão. Ele disse, irmão, passa um pouquinho disso aí, irmão. Pegava minha gravata, passava na cara, brincando comigo, brincando. Passa um pouquinho aí para mim, irmão, passa um pouquinho para mim. E aquele muito era de irmão e tal. Amém, irmão? Amém, varão. Deus abençoe, varão. Aí veio um, irmão, pele vermelha do sol, pela roupa, irmão. Você vê que ele não era, não estou julgando ninguém pela aparência, pelo amor de Deus. Mas você vê que ele não era da capital, irmão. Sabe aquela pessoa estilão de interior, irmão? Matuto. Um óculos pequenininho, irmãos. Tão forte o grau do óculos que o olho dele conseguia ficar menor que o óculos. E ele vem vindo e eu cumprimento um, cumprimento o outro e tal. Quando eu olhei para ele, eu pensei, isso aí é mais um. Pai do Senhor, varão. Amém, irmão. Quando eu soltei para ir para outra banda, ele não soltou a mão, irmão. Eu olhei no olho dele e disse, ore e jejue por você mesmo, irmão. Porque assim diz o Senhor. O vento vem vindo aí, irmão. E você só vai passar esse vento com jejum e oração. Mas Deus manda te dizer, não importa a velocidade do vento, não importa a altura das ondas. Lembre-se do que Deus está dizendo. Deus está contigo e o teu barco não vai afundar. Assim diz o Senhor. Bom dia, pastor. Virou as costas e olhei para o irmão que está do meu lado e falei, isso aí você não quer dividir não, irmão? Não, isso aí é para o senhor, irmão. Irmão, Deus falou em fevereiro. Em agosto, o vento chegou, irmão. 37 dias de vento, irmão. Passei momentos que só eu e minha esposa sabem o que eu passei. E alguns mais próximos. 37 dias. Aflito, irmão. Chorava sozinho. Perdia a noite de sono. Escuta Deus falar com você, irmão. Tem alguém aqui assim? Perde noite de sono. Não tem paz. Tem coisa boa para comer, mas não tem apetite. Viu? Você mora numa casa boa, mas não tem sossego na sala, no quarto, nem na cozinha. Viu? Tem uma família maravilhosa, mas parece que a falta de paz é tão grande devido à circunstância que parece que não tem comunhão. A comunhão existe, mas você está tão desesperado que dá vontade às vezes você pegar teu carro, sair a pé na rua e andar aí. Só que eu só me lembrava da parte A da mensagem do profeta. O vento vem aí. Eu esqueci da B, irmão. Mas Deus está contigo no barco. E um dia, meu irmão, Deus tomou minha mãe. Eu cheguei na igreja moribundo, irmão. Mal. Mas eu cheguei tão mal, irmãos, de manhã. E quando eu vou nessa igreja que eu chego antes da palavra, geralmente as irmãs dão para mim pregar. Mas eu estava tão vazio, irmãos. Tão vazio. Que eu não tinha nem para mim, quanto mais para dar para alguém. E quando eu cheguei naquela igreja que eu subi as escadas, eu escutei que as irmãs ainda estavam orando, de joelho. E depois da oração de joelho, elas cantam o hino da harpa. E depois é dada a oportunidade para alguém. Eu, em vez de entrar, sabe o que eu fiz? Sentei na escada. Falei, não vou nem entrar, vou esperar cantar o hino, chamar alguém para pregar, aí depois eu entro. Ah, meu irmão, eu fiz assim. Mas para que eu fiz assim, irmão? Quem estava lá dentro? Minha mãe. Minha mãe, irmão, já é brava. E ainda Deus tomou ela para bater. Aí, irmão, juntou a fome com a vontade de comer, irmão.
Deus tomou ela em profecia e disse: homem covarde. Pensei que os irmãos iam gritar misericórdia, irmão. Por que tu foges da minha presença? Tu não prega a minha palavra dizendo que eu sou Deus que faço e não tenho feito através da palavra? Agora por que esse desespero? Por que ombro caído e semblante para o chão? Levanta a tua cabeça, ergue o teu semblante, marche, porque eu estou contigo. E não te aceito te ver assim, porque se eu faço através de ti, eu sou Deus que vou fazer por ti também, porque eu sou o Senhor. A igreja pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão. E Deus é tão tremendo, irmão, que ainda usou minha mãe para me bater. Porque se fosse outro vaso, talvez eu ia ficar meio emburrado, né, irmão? Usou a mãe. E depois que ela entregou a mensagem, que chegou em casa, foi mais 5 minutos de puro fogo santo e poder, irmão. Onde se viu, você, pastor, ouviu uma mensagem dessa de Deus? Que é isso? Erga a cabeça, rapaz. O vento está soprando, mas Deus está contigo. Resumindo, irmão, o vento parou de soprar, Deus me deu a vitória. Parece que não foi nada. E vou falar para os irmãos, ainda depois, irmão, nós sentimos vergonha de olhar para trás e falar: meu Deus, mas eu fiquei nesse estado. Muda a situação, meu irmão, porque senão daqui uns dias você vai sentir vergonha. O vento vai soprar e você vai ficar com vergonha de falar que você é crente. Mas pastor, você passou, quem é você para falar? Eu estou falando que eu passei mesmo, meu irmão. É para você não passar pelo que eu já passei. Aprenda com os erros dos outros, mas não erra igual não. Deus falou que vai te dar, pode ficar tranquilo, porque a vitória vai chegar. Esse ano, meu irmão, me convidaram de novo para pregar na mesma escola. E eu estou lá, mas agora eu estou de olho no profeta, irmão. Verdade, varão. Confesso para os irmãos que o vento foi tão forte, irmão, que eu fiquei com medo de encontrar aquele profeta. Acabei de pregar, o irmão falou: vamos tomar um café na cantina? Eu falei: não, depois eu vou, varão. Agora não. Não vai lá por quê, irmão? Resolver um assunto aqui, varão, já vou lá. Falei: eu sou bobo, é hora de café, o irmão vai estar lá. Não estou vendo ele aqui. 30 mil pastor, vou enxergar 30 mil aqui. 30 mil crentes, meu irmão, debaixo da unção é tudo igual. Aqui não, mas eu estou de olho nele, eu estou aqui, irmão. Fiquei numa coluna encostado, de olho para cá, de olho para lá. Ah, irmão. Você foge do profeta, mas você não foge de Deus, não, meu irmão. Nós se escondemos do homem, mas nós não podemos se esconder de Deus, não. Estou debaixo de uma pilastra lá em Perus, encostado num pé de coluna. Olho para a direita, olho para a esquerda. Estava que nem Jesus, meu irmão. Jesus, ele abençoa de frente e abençoa de costa também. Ele abençoou Jairo, que veio de frente, e abençoou a mulher do fluxo de sangue, que veio pelas costas. De repente eu senti uma mão numa parte, Senhor pastor, quando eu olhei, era o profeta, irmão. Irmão, confesso que eu gelei de alto a baixo, irmão. Ele disse: tudo bem com o senhor, pastor? Tudo, irmão. Mas eu pensei: até agora, sim. Ele virou para mim e falou: Deus abençoe, pastor. Um bom dia para o senhor, que Deus te prospere em nome de Jesus. Fala amém, irmão, amém, amém. Não adianta correr do profeta, irmão. Olha como nós somos pequenos, irmão. Nós até se alegramos com essa palavra, até damos risada, achamos engraçado. Mas eu estou ensinando os irmãos com o meu erro. Olha como nós somos pequenos, irmão. Olha como nós não conhecemos Deus. Estou fugindo do pastor, mas eu não consigo fugir de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 139, que se eu descer lá nas profundezas do mar, está lá. Subi no céu, estou aqui. Estou junto, não adianta se esconder, Deus está de olho em nós, meu irmão. Fica tranquilo, só que engraçado, na hora da bênção também não quer se esconder, né? Mas fica tranquilo, o mesmo Deus que te acha para te repreender, é o mesmo Deus que vai te achar na hora de te abençoar. Nada vai impedir da vitória chegar na tua mão. E para não bastar, irmão, mês passado eu fui pregar numa igreja lá em Cabreúva. Congresso. Sentado no púlpito, uma igreja glorificando, adorando a Deus. Estou correndo os olhos na igreja. Quando eu olho para o lado dos varões, era a igreja dele, irmão. Estava ele lá. Falei: olha, tá vendo? Corri, vim pregar na igreja do homem. Nem sabia que ele era daqui. Mas enfim, irmãos, o texto diz, irmãos, que Jesus usou a palavra no passado. Passemos. Preste atenção no que Deus está falando, irmão. Para na hora que o vento soprar, você saber a atitude que você vai tomar. Muito embora o medo tenha, às vezes quer tomar conta. Muito embora às vezes o medo quer deixar você triste.
Muito embora o medo quer te deixar frustrado, com medo de sair, com medo da atitude, com medo de alguma coisa, mas fica tranquilo, não olha a circunstância, olha a promessa, preste atenção na palavra, meu irmão. O que adianta você ficar 2 horas aqui me aguentando, ouvir essa palavra, e amanhã alguma coisa vir ao seu encontro, você ficar desesperado. Eu não sei o que vai vir, que nem venha, mas se é que vai vir, fica tranquilo. Se lembre da palavra, Deus é Ele que acalma a tempestade. Eu não sei o que você deixou lá fora, eu não sei o que você vai encontrar dos portões para fora da igreja depois da bênção apostólica, mas quando você encontrar o vento lá fora, olhe no olho do vento e diz: Jesus vai acalmar a tempestade, a minha vitória vai chegar. Eu creio nessa palavra, você crê também, meu irmão? E a Bíblia diz, irmãos, que com eles ia outro barquinho. Não é assim que diz o texto, irmão? Versículo de número 36, a parte final do verso, o texto diz que com eles ia outro barquinho, porque Jesus, irmãos, é de todos. Jesus não é exclusivo de ninguém não, meu irmão. Tem gente exclusiva na igreja. Tem gente que é exclusivo, meu irmão. Ele quer ser tratado diferente, ele trata diferente. Mas Jesus, ele não é exclusivo não, meu irmão. O Jesus do pastor é o Jesus do porteiro. E para sair do pastor e chegar no porteiro, ele abrange todo mundo. Eu não quero saber de posição social, eu não quero saber de nível de faculdade, eu não quero saber de nada disso, meu irmão. Eu estou falando de Jesus, o Deus que abre a porta para quem tem, é o Deus que abre a porta para quem não tem também. Deus não é exclusivo. O Deus que está presente em São Caetano é o mesmo Deus que está lá no meio de Heliópolis. Não estou atacando ninguém, mas o mesmo Deus que está no palácio é o mesmo Deus que vai visitar a favela. Fica tranquilo, o que Deus falou que é teu, pode até ter alguém que é exclusivo, mas Jesus não é exclusivo não. Jesus é nosso, e se Ele é nosso, prepare um glória, a vitória é nossa. Ei, calavaço. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus estava cansado, porque Ele havia pregado, tinha pregado aquela manhã. E o texto diz que ele entrou no barco para atravessar, outros barquinhos acompanhando. E o texto diz que quando ele entra no barco, o texto diz que ele pega no sono, irmão. Jesus estava cansado. E os irmãos sabem que Deus deu o privilégio para mim acompanhar os irmãos em Israel. Nós andamos naquele barco lá, não é, irmão? Falaram que é a réplica fiel. Para imaginar, pastor, o senhor pregou a semana inteira, pregou demais, Deus lhe usou demais. Lembra daquele barco, lembra daquela cena. Quem já foi lá, lembra comigo, meu irmão. Lembra do barco, aquela polpa gostosa, irmão, aquela brisa gostosa, o barulho da água, irmão. Para quem está cansado é uma terapia fantástica, irmão. Jesus olha para a almofada e a almofada vem. Já vi pastores pregando que diz que quem sabe Jesus disfarçou que dormiu para ver o que os discípulos iam fazer. E lá Jesus disfarça, irmão. Disfarçar é para crente não convertido, porque quem é convertido não disfarça não. Ou é. É como diz um pastor amigo meu, é preto no branco, não tem meio termo. E aí, irmão, Jesus deitou na polpa do barco e foi dormir, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Jesus, como homem, era filho de Maria, mas como Deus é o pai de Maria. Jesus como homem teve mãe e não teve pai, mas como Deus tem pai e não teve mãe. Jesus como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele disse para a mulher na boca do poço: eu sou a fonte de água viva, quem tiver sede vem a mim e beba. Jesus como homem ele sentiu fome, mas como Deus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus como homem ele sentiu canseira, deitou na polpa do barco e foi dormir, mas quem está precisando de ajuda, receba essa palavra, porque Jesus como Deus disse: vinde a mim todo vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Oh, aleluia, irmão. Você pode dar uma glória melhor do que o que você deu, irmão? A Bíblia diz que Jesus deitou e dormiu. O diabo falou: é agora, irmão. É agora. Jesus está dormindo, vou virar o barco. Porque uma das coisas que o diabo não queria, meu irmão, primeiro, o diabo queria acabar com a caravana. Segundo, ele não queria que chegasse do lado de lá. Alguma coisa tinha para Jesus fazer na banda de lá, porque foi o que Jesus disse: passemos para outra banda. Jesus disse: vamos dar banda de barco não. Jesus, nós vamos passar para a banda de lá. O diabo disse: para a banda de cá, no meu território? Não, no meu território não. Mas é Jesus que está no barco. Aí o negócio é diferente, porque o camarada ali não é brincadeira não. Mas quando ele deitou para dormir, diz: como o homem ele está dormindo, vamos virar o barco. Como o homem ele dormiu, meu irmão. Mas como Deus, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Prepara um glória, porque o Senhor é quem te guarda.
O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ó, outra glória, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. Prepare outro, porque Ele guardará a tua saída. É desde agora e para sempre. Agora pode ser o melhor do que todos juntos, meu irmão. Eita, só Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o diabo falou, agora vai virar o barco. E quando ele foi virar o barco, meu irmão, o vento começou a soprar, as ondas começaram a açoitar, o barco começou a encher e Jesus cansado dormindo, irmão. Os discípulos tentaram resolver com as próprias mãos, quem sabe Pedro olhou para Tiago, Tiago olhou para João, falou, vamos ver o que dá para fazer. Quando viram que não dava mais nada, lembraram que Jesus estava no barco. Está tentando por quê, meu irmão? Como diz o meu pai, por que está dando murro em ponta de faca? Por que está dando cabeçada na parede, meu irmão? Se Jesus está no barco, está esperando você falar, está esperando você tomar uma atitude, está esperando por quê? Está chorando por quê? Está sofrendo por quê, irmão? Por que está colocando a mão onde Deus falou que é Ele que vai resolver? Por que você quer passar os carros na frente dos bois? Fica tranquilo, meu irmão. Deus falou que a vitória vai chegar, mas pastor está virando do avesso. Deus vai desvirar do avesso e colocar no lugar, mas a vitória vai chegar se Deus prometeu a vitória. A história diz, irmão, que quando eles viram que não tinha mais jeito, viram que não dava mais jeito, chamaram Jesus, irmão. E chamaram dando um choque ainda, irmão. O texto diz assim, ó, mestre, até começou bem, irmão. Mas a sequência não foi, não se te dá que pereçamos. Como quem disse, o senhor não está vendo não, senhor? Não sentiu o vento não? Não sentiu o respingo da chuva não? Não está enxergando não? Não tem orado assim, meu irmão? Quem sabe foi até no dia de hoje, você já não falou isso para Jesus não? O senhor não está vendo não, senhor? Não está enxergando não? Não está vendo o que eu estou passando não, senhor? Não tem visto a minha aflição, não? Não tem contemplado, não? Deus te trouxe aqui para dizer, eu tenho visto sim. Oh, calava. Eu tenho enxergado sim. Porque eu sou o mesmo, eu não mudei. E essa palavra é fantástica. Ele é o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E é para quem crê, Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, meu irmão. O Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que vai continuar fazendo por mim, por ti e por nós. Você acredita nesta palavra, irmão? O que me chama a atenção, ó, é que quando Jesus despertou, os discípulos não disseram assim, irmã, o senhor não está vendo o vento? Não, senhor, e a tempestade? Os discípulos não falaram o problema, irmã. Os discípulos só perguntaram ao varão, o senhor não está vendo não? Jesus já na polpa do barco já ficou de pé e já chamou o problema pelo nome, irmão. Eita Deus, 2 vezes, irmão. Deus está aqui, irmão, e está aqui também, irmão. Mas já foi logo no foco, porque Jesus vai na raiz, irmão. Jesus não vai parar a luta não, Jesus vai dar logo na raiz, vai arrancar de raiz e tudo, vai murchar ela, vai assar ela e vai entregar a vitória para quem crê. Os discípulos não falaram qual que era o problema, que era vento, que era mar, não, os discípulos só falaram, tem problema. Jesus disse, eu já vou logo nele. Mar, vento. Eita. Qual é o teu problema nessa noite, meu irmão? Uma porta que Deus precisa abrir? Uma enfermidade que está te assolando? Uma notícia ruim que você recebeu? Eu não sei qual é o problema, mas Deus vai no foco. Você crê? Esses dias, uma irmã da igreja, conhecida nossa, começou a sentir uns desconfortos, pastor, debaixo das costelas. Uns desconfortos. Apertava, doía, virava na cama, doía, dolorido, comia, não se sentia bem, como diz lá no interior, meio empanzinada. E ela foi no médico, irmão. O médico pediu uns exames, o médico disse para ela, você está com câncer no fígado, mas já foi logo no queixo, irmão. Só sabe o que é isso, meu irmão? Quem já passou por isso. Ou só sabe quem é isso? Quem tem alguém que passou por isso. Parou para imaginar, meu irmão? Não, nem pare, irmão, vamos continuar. A irmã perdeu a cor na cadeira, perdeu as forças, mas estava acompanhado com alguém. Se alguém deu força para ela, e ele ainda disse, ó, no fígado é fogo, hein? O sangue de Jesus tem poder, treva. Não aceite a palavra errada contra a tua vida não, meu irmão. Não estou nem falando que ele estava errado, eu não quero nem saber em que pé de vento que ele está, meu irmão.
Não quero nem saber tantos anos de estudo que ele tem. Eu quero saber no pé de quem eu estou. Quem é que tem vitória para dar? Quem é o Deus que faz o órgão, arranca o órgão, troca o órgão, transforma o órgão, sara o órgão, muda o órgão, dá a cura. Eu quero saber desse Deus, irmão. Mas na hora que aparece, meu irmão, é difícil. Não ficou aflita, desesperada. Uma amiga dela disse: não, mano, fica tranquilo, vamos zerar esse assunto. Zera. Vou te levar em outro médico. Nem comente o que você passou. Outro médico. Chegou no outro médico, o médico examinou, fez careta lá, com dor, o médico pediu os mesmos exames, irmão. Ela fez os mesmos exames. Fez num laboratório bom, porque Deus preparou. Só que no intervalo de um resultado de um, que ela fez um, para sair o resultado do outro, aonde ela estava? Na casa de Deus, irmão. E Salomão, na inauguração do templo, ele disse assim: Senhor, eu posso te pedir 3 coisas. Fala. Primeiro, que os teus olhos estejam abertos todos os dias nesta casa. Segundo, que os teus ouvidos estejam atentos todos os dias nessa casa. Terceiro, que a tua boca nunca se feche nessa casa. Para quê? Para quando o necessitado entrar aqui, tu enxergue. Para quando ele falar contigo, tu escute. E que tu esteja com a boca sempre aberta para ter resposta para quem precisa de resposta. Ô, irmão, se eu fosse tu, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Porque Deus te ouviu, Deus te viu e Deus tem resposta para o teu problema. Você crê nessa palavra, meu irmão? Ah, irmão, quando saiu o resultado do outro exame, o médico olhou: mas isso aqui não é nada não, isso é gases. Só que entre o outro resultado, eu já estava pulando, irmão, por causa do horário, mas antes do outro resultado, ela estava na igreja. O irmão, acabou o culto, o irmão foi, saiu, o irmão passou por ela. Ela sentada numa cadeira, num banco na entrada da igreja, o irmão passou por ela. Quando ele passou, Deus deu a mensagem, ele voltou, irmão. Assim diz o Senhor: eu vejo um fígado todo arrebentado, minha irmã, mas eu vejo uma mão de ouro que arranca o estragado, coloca um 0 quilômetro e vai confundir alguma coisa para você saber que Ele é Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado através da tua vida, irmão. Aí ela foi no médico, pegou o resultado do outro exame e voltou no retorno do médico. Quando o médico abriu: não, isso aqui é gases. Como é que é, doutor? Gases. Comeu alguma coisa, não fez bem. Vou passar um remedinho, você vai ficar daqui, ó. Ela não se deu por vencida, irmão. Abriu a bolsa e trouxe o antigo. Doutor, e isso aqui, ó? O que é isso aí? Vou explicar para o senhor. Antes de eu vir aqui, eu já tinha passado por outro. Isso aqui é o quê? Essas manchas aqui, ó, no ultrassom. Não, isso aí quem pediu para você? Aí já toma ali um choque, irmão. Quem te mandou nesse lugar para fazer esse exame, primeiro manda colocar uma máquina que presta lá. Porque essas coisas aqui borradas nessa foto aqui, nessa radiografia, isso aí são manchas do flash, porque a máquina não presta. Porque esse aqui é coisa boa, e pode ir embora, porque isso aí é gás, isso aí não tem mais nada. Irmão, se é gás ou não, não sei. Só sei que Deus falou: eu vou arrancar o velho e colocar o novo, e vou confundir a medicina para tu saber que eu sou Deus. Você pode dar um glória melhor do que esse, irmão? Jesus chamou logo o problema pelo nome, meu irmão, e mandou aquietar. Quem tem boca, cala-te. E quem está nervoso, aquieta-te. E manda quem pode e obedece quem tem juízo, irmão. A Bíblia diz que os dois, ó, e veio grande bonança. Vamos dizer junto essa frase, irmão? E veio grande bonança. Só mais uma vez, irmão. Veio. Agora eu fico imaginando, irmão, quem estava nos barquinhos do lado. Porque quem estava com Jesus no barco, meu irmão, ainda tinha Jesus, era a esperança. E quem estava acompanhando por outro barco? E quem sabe o vento afastou o barco de perto do de Jesus. E quem sabe não sabiam nem o que estava acontecendo, meu irmão. Quando Jesus acalma o barco, acalma a tempestade, que vem a bonança, quando o barco se acalma, meu irmão, com certeza não foi só o de Jesus que se acalmou, não. O dos camaradas que estava do lado acalmou também. Porque Jesus, meu irmão, é benfeitor desconhecido. Através da tua vida, lá na tua rua, no teu bairro, na tua empresa, quem não conhece Jesus, por você vai receber a bênção de Deus através da tua... Ô, irmão, eu não estou brincando não, meu irmão, estou falando é sério. Olha, eu recebi um convite, irmão. Recebi um convite para trabalhar. Eu vou abrir um parênteses aqui.
um motorista particular. Mas pensa num emprego manto, irmão. Aquilo não era uma porta, aquilo era um portaço. Salário bom, ajuda de custo para supermercado, convênio médico, motorista particular. 1 mês a patroa no Brasil, 3 meses na Suíça. Eu vou fazer o que 3 meses? Descansar, uai. Mas irmão, onde está essa porta, irmão? Falei, é verdade, mas verdade. Ela não aceita que ninguém faça biquinho para ela, não. A empresa dela é grande, mas como é dela, é dela. Vai ficar em casa descansando. Caso de lá, ela precisa de alguma coisa, te liga aqui, tu resolve para ela e acabou, é em casa, irmão. Não é ela que foi passear, você não tem culpa, então tu está esperando ela voltar. Quando ela está no Brasil, que ela vai passear na fazenda dela, se ela ficar 1 mês lá, é 1 mês de folga e recebendo. Café da manhã, na mesa com ela. Almoço, na mesa com ela. Café da tarde, na mesa com ela. E janta, não, aí você já foi embora antes, irmão, que você acaba às 4. Já queria saber da janta, irmão. De segunda a sexta, meu irmão. Falei, mas isso aí é verdade, irmão? Verdade. Quer, irmão? Não precisa de entrevista, não precisa de experiência. Porque abaixo do dono lá, quem manda sou eu. Ele não quer experiência, ele quer confiança. Você é meu amigo, pastor, homem de Deus. Meu irmão, só falta ganhar aquela mulher para Jesus. Não é enjoado, é bacana. Tô dentro, irmão. A vaga é tua, meu irmão. Fica tranquilo, que a vaga é tua. Cheguei em São Paulo, meu irmão. Entreguei minha carta para o pastor de Perus. Ele perguntou, o que você faz, irmão? Faço isso. Trabalho com isso. Mas, não, para com isso, irmão. Não, já parei, pastor. Já parou? Parei. Vai fazer o que agora? Vou fazer isso. E contei essa aí. Quando eu contei tudo aquilo que eu pensei que ele ia falar, tá vendo como Deus é bom? Eu disse, não, se eu fosse o senhor também não ia não, irmão. Como é que é, irmão? Não, o senhor ouviu o que eu falei, pastor? Ouvi. Os benefícios? Também ouvi, irmão. O que vai? Eu ouvi também, irmão. E o que você ia falar eu já nem quero ouvir. Porque se eu fosse tu, eu não ia. Meu irmão, pare para pensar. Uma noite fria, irmão. Alguém pegar uma pedrinha de gelo, colocar no pé da tua nuca e deixar escorregar de porta dentro, irmão. Aí, tá, mas falei, não, eu não sei por que eu fui falar, irmão. Bem que minha mãe fala, não fala muito não, meu filho. Não fala tudo não. Falei, tá vendo? Escutei minha mãe, falei demais e agora para desobedecer o homem de Deus. Mas eu falei, ainda tem um subterfúgio guardado na manga. Ô pastor, agora não vai dar não, irmão. Por quê, irmão? Porque eu dei minha palavra. E se tem uma coisa que eu detesto, é falar e não cumprir. Eu detesto quem me promete e não cumpre, irmão. Eu não pedi nada para ninguém, mas não me prometa não, meu irmão. E não cumpra não. Receba. Falei, assim como eu não gosto, eu também não gosto de fazer com ninguém, irmão. Dispensou um monte de gente que foram indicados por pessoas de confiança. Como é ela que manda, ela vai me pôr lá. E eu falei que eu quero. Já mandou currículo, todo mundo embora, falou que é mim e vai na minha casa buscar minha carteira. Ele olhou para mim e falou, continuo dizendo que se eu fosse tu, não ia não, irmão. E se é Deus na minha vida, ela não vai chegar na tua porta para buscar essa carteira. Eu pensei, só se for Deus, irmão. Porque se eu tenho palavra, aquela mulher também não é diferente não, irmão. Mas não falei nada. Tá certo, pastor. Fiquei um pouco triste, falei para minha esposa, mas se o pastor falou, vamos obedecer. E eu ainda perguntei para ele, por que, pastor? Não, porque o que Deus tem com você é maior, irmão. Começa de segunda a sexta, mas vai engolir o sábado e domingo. Começa até às 4, vai até às 8, tu não vai pregar. Tu vai fazer um favor de trabalhar por uma pessoa, por um salarinho desse aí, irmão. Que desse o quê, pastor? Só o convênio para o meu filho que é pequeno, para minha esposa, para mim já é uma luva, irmão. Esse negócio de trabalhar por conta, não, irmão, o que Deus tem é maior. Fica tranquilo, meu irmão. Agora pare para imaginar, você vai pregar para 50, 100, 200, 2.000 pessoas. É 2.000 pessoas precisando de uma palavra do céu. E você não pode ir, sabe por quê? Porque ela não é crente. O diabo embaraçou a vida dela, ela te segurou. E vai ter 2.000 pessoas carentes de uma boa palavra. E é você que Deus vai querer usar. Vai lá, irmão? Não, tranquilo, vou não. Aí pegou pesado demais, irmão. Fui pregar em Pernambuco, irmão. Ginásio gigantesco. Maior 2 vezes do que essa igreja de comprimento. E 1,5 vezes dessa de largura. Muita gente. Deus toma um profeta lá no fundo do ginásio, meu irmão, lá vem ele. Aquilo não corria, aquilo não andava, aquilo não pulava, aquilo flutuava, irmão. Era muita graça para um homem só. Parece que ele pairava no chão, parecia uma pane. E quando ele veio na reta do púlpito, Deus disse para mim, eu vou usar ele para falar com você. E lá vem ele, irmão. Se Deus falou, está falado. Subiu no púlpito, me pegou e disse, homem,
Te trouxe aqui nessa noite para te dizer que eu tenho uma palavra para ti. Sou eu, Deus, que estou fechando aquela porta que tu está achando que é grande. Eita, irmão. Nunca vi o profeta, mas o Deus do profeta já tinha me enxergado. Estou eu fechando essa porta que você pensou que é grande, porque grande é o que eu tenho contigo. E para tu saber que eu sou Deus na tua vida, eu te amo e eu te escolhi para o ministério, estou visitando alguém agora que não me conhece. E por amor a ti, ao ministério que eu te entreguei, vou fazer um benefício na vida deste alguém, para tu saber que eu sou Deus que falo contigo nessa terra. Receba, assim diz o Senhor. Continuei a palavra, irmão. Quando eu cheguei em São Paulo, a irmã me ligou. Pastor, não vai dar para o senhor entrar, irmão? A vaga já era sua. Eu já sabia, irmão, fiquei até aliviado, porque duro se ela falasse, vamos começar quando? E eu ia falar não. Quando ela disse, não vai dar para o senhor entrar, pastor, eu falei, tá, tudo bem, irmão, não tem problema, Deus sabe de tudo, ela é verdade, mas aconteceu um negócio fantástico, até o senhor vai perder um emprego desse e ficar contente. O ex-motorista da patroa estava com câncer na próstata, 20 anos trabalhava com ela, se afastou para começar a fazer tratamento, e ela disse, eu não posso ficar sem motorista, contrate um novo para mim. Já era do senhor, já era para o senhor começar. Mas quando ele foi fazer a última sessão de exame para começar a quimioterapia, o médico disse, você tratou com quem? Tratei o quê? A doença. Ninguém. Tomou o quê? Nada, porque a doença não está aí. Me lembrei do profeta, eu vou visitar alguém que não me conhece. Eita, calavaço. Por amor a ti, para tu saber que foi eu que te chamei para esse ministério. Ela disse, a mulher virou e falou assim, mas se é para mim dispensar um que já está 20 anos comigo, e pegar um que ainda que seja de confiança, mas é novo e vai ter que aprender, olha, não precisa mais ninguém não, eu prefiro ficar com o velho mesmo. Olha Jesus trabalhando, irmão, olha o que Jesus fala, ele cumpre, e a Bíblia diz que por Jesus estar no barco, os outros barquinhos também foram beneficiados. É através da tua vida que Deus quer alcançar o teu vizinho, o teu parente, a tua quadra lá da tua rua, ao amigo teu de trabalho, de faculdade. A Bíblia diz que o mar se aquietou, Jesus olhou e já repreendeu. Por que sois tão tímidos? Ainda não tem de fé? Como quem diz, estão andando comigo e ainda não tem fé para expulsar? E um olhou para o outro e disse, mas que homem é esse, que até os ventos e os mares lhe obedecem? Como quem diz, eu já vi Jesus curar, já vi Jesus libertar, já vi Jesus restaurar, já vi Jesus fazer muita coisa, mas acalmar vento em tempestade, isso aí eu não tinha visto não. Sabe o que o texto quer dizer? Andava com ele, comia com ele, bebia com ele, mas não conhecia ele. Quanto crente, meu irmão, que está dentro da igreja e não conhece o Deus da igreja. Quanto crente que carrega a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Mas que nessa noite Deus possa se revelar a mim e a você cada vez mais, irmão. E a Bíblia diz que chegaram na banda de lá. E quando chegaram na banda de lá, tinha um endemoniado. Aí você vai entender porque o diabo não queria que Jesus chegasse lá. Sabe por quê? Porque Jesus ia libertar ele, entrar no território do diabo e fazer o diabo correr. E o diabo não queria, mas ele querendo ou não, irmão, Jesus até no território do diabo ele continua sendo Deus. Eu não sei aonde alguém tem te perseguido, mas Deus vai entrar no foco, vai colocar o que está fora do lugar no lugar e vai mostrar para o teu inimigo que ele é Deus na tua vida. A Bíblia diz que a bênção da libertação chegou e Jesus voltou a sua viagem. Mas o que Jesus saiu para fazer, ele fez. O que Jesus prometeu, ele cumpriu. Então receba essa palavra. Se ele falou que tu vai chegar na banda de lá e ver o milagre acontecer na tua vida, na tua casa, no teu parente, através da tua vida, fica tranquilo, já vai marcando o culto de ação de graça, vai me convidando, já vai datando para mim não perder, porque eu vou cantar o hino da vitória junto com você, porque Deus se prometeu. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dar um glória para Jesus? Quantos pode aplaudir ao Senhor? Deus vos abençoe e vos prospere.